Será que é possível alterar o regime de bens depois do casamento? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada de direito de família e sucessões e nesse vídeo eu vou te dizer que sim, é possível, inclusive é previsto pelo nosso Código Civil. Só que para isso acontecer é necessário seguir alguns requisitos também previstos em lei e um procedimento para que isso aconteça. E eu vou te explicar de forma bem simplificada e rápida nesse vídeo aqui. Mas primeiro vamos entender quais são as hipóteses onde um casal geralmente busca, alterar o regime de bens ao longo do relacionamento. Geralmente acontece, vou dar um exemplo aqui que acontece muito. O casal ele não escolheu nenhum regime de bens e caiu ali no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime aplicado automaticamente para quem não elege, um regime, não faz um pacto antinupcial antes de casar. Então esse casal tem a comunhão parcial de bens. E durante o relacionamento, um dos dois resolve abrir uma empresa ou entrar no quadro societário de alguma empresa que já existe. Pode ser que dívidas dessa empresa acabem se comunicando com o patrimônio pessoal do sócio, daquela pessoa que abriu aquele empreendimento. E com isso pode até alcançar o patrimônio do cônjuge. Então, para proteger o cônjuge, justamente, esse casal resolve alterar o regime de bens de comunhão parcial para separação convencional. Então, essa é uma hipótese que acontece muito. Outra hipótese que acontece muito é quando o casal se casa no regime da separação obrigatória de bens, seja porque um dos dois não fez a partilha de um relacionamento anterior ainda, seja porque um dos dois era menor de idade quando resolveram se casar, mas isso já foi resolvido porque já são maiores de idade nesse momento. Então as coisas vão mudando, esses fatos, que obrigaram o casal a se casar na separação obrigatória de bens não existem mais, então eles podem alterar o regime de bens para escolherem, não terem que viver a vida inteira por um regime imposto por lei que inclusive é muito desvantajoso, porque não existe comunicação apenas em caso de exceção. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu falo sobre o regime da separação obrigatória de bens, se te interessar. Sabendo disso, a gente vai então para entender quais são os requisitos que esse casal precisa cumprir para que possa alterar o regime de bens, certo? O primeiro requisito é a concordância do casal. Obviamente, se eles estão vivendo debaixo do mesmo teto, se eles pretendem continuar com o relacionamento, eles não podem, não é normal que eles litiguem um com o outro na justiça. Então, o pedido tem que ter concordância dos dois. Os dois devem querer alterar esse regime de bens. E o pedido aí também deve ser motivado. Só que essa motivação eu já trouxe, logo de início para vocês, duas motivações super plausíveis, mas não precisam ser uma dessas duas, por exemplo. O casal pode simplesmente estar discordando com relação um ao outro da administração do patrimônio e podem querer alterar. O STJ já entendeu, inclusive, que esse pedido motivado não precisa ser lá muita coisa, só precisa realmente existir algum tipo de justificativa. O casal quer alterar o regime porque esse regime aqui não satisfaz mais a situação patrimonial que eles possuem hoje em dia. E esses dois, pedido motivado e a concordância, são os dois primeiros requisitos. O terceiro requisito é o principal. Na verdade, é o que o juiz mais olha na hora de realmente permitir ou não a alteração do regime de bens, que é não causar dano, prejuízo a terceiros, porque tem muitos casais que buscam alterar o regime de bens quando já existem dívidas, quando já existem certidões positivas de débito, e eles querem alterar justamente para tentar fugir e proteger o patrimônio. Aí não pode. Por isso que tem que, inclusive, na prática, apresentar certidões negativas, mostrar que não tem protesto em seu nome, processos, para demonstrar que não existe nenhuma dívida ativa, que aquela alteração do regime de bens não está sendo feita para prejudicar terceiros. E o quarto requisito que a gente fala aqui é a autorização judicial, porque é um processo judicial que não é um processo litigioso, não tem briga, vide a concordância do casal que precisa existir, mas é um processo, porque tem que passar pelo juiz, para ele dar o ok, a autorização judicial. Então esse é o quarto requisito e, obviamente, tendo um processo judicial, o casal precisa estar assistido de advogado ou defensor público. E como é que se dá esse procedimento de alteração, do regime ali que vai ser estabelecido entre o casal? A parte mais importante dessa alteração, na realidade, é a informação que esse casal precisa buscar. Ora, eles estão alterando um regime que vai valer ali para o resto da vida deles. Então é muito importante que eles entendam exatamente quais são as opções que eles têm e o que é que eles estão escolhendo nesse momento. Porque aqui no Brasil a gente tem 4 principais regimes, os 4 regimes que todo mundo pode utilizar: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação convencional de bens e participação final nos aquestos, que quase ninguém usa. Desses regimes de bens, uma coisa que muita gente não sabe é que é possível criar o seu próprio regime. Sim,
o casal pode criar um regime misto, pode pegar um regime vai prevalecer, por exemplo, comunhão parcial de bens prevalecendo e alguns bens em separação convencional. Você pode misturar os regimes. Só que para isso, principalmente no meio da vida ali do casal, é muito importante que eles estejam assessorados, né, acompanhados por um advogado especialista na área que vai explicar, olha, vocês têm esses patrimônios aqui, vocês podem fazer isso e isso, vocês podem retirar esse bem, vocês podem retirar essa empresa da comunicação, enfim, vocês podem fazer várias coisas e isso vocês vão saber, né, o casal vai saber a partir de uma análise com um advogado especialista. Uma outra coisa importante, se o casal, por exemplo, era casado no regime da comunhão parcial de bens e vai alterar para o regime da separação convencional e foram acumulados bens ao longo do relacionamento. Nesse momento, para não existir uma confusão, é necessário que se partilhem os bens que já foram adquiridos até ali. Então, digamos que foi adquirido um imóvel pelo casal. No momento de fazer a alteração do regime para o regime da separação convencional, na comunhão parcial vai se fazer a partilha meio a meio, já vai ficar no nome de cada um, e aí sim vai ser alterado para o regime da separação convencional dali para frente, mas é importante fazer a partilha nesse caso. Todo esse procedimento, né, esse processo judicial, como eu já disse, é sem litígio, é de jurisdição voluntária que a gente fala, né? Os dois, em consenso, querem alterar o regime de bens. Então, não tem um litígio, não tem briga, prazo para lá, prazo para cá, é uma coisa bem mais tranquila. É para o juiz dar o ok realmente e passando pela justiça para ver, né, verificar se realmente vai existir algum prejuízo a terceiros ou não. O procedimento basicamente é esse, é se informar muito bem de quais são as possibilidades, né, dos regimes de bens a partir dali, ingressar com o processo judicial, cumprindo todos esses requisitos, aguardando o ok do juiz e pronto, vai ser alterado o regime de bens do casal. Se ficou alguma dúvida aqui, pode deixar nos comentários desse vídeo ou enviar por e-mail para mim, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição e também vou deixar o artigo que foi originalmente publicado no meu site sobre esse tema, caso você prefira ler.